Você já reparou que grande parte do sofrimento que carregamos não vem do que os outros fazem, mas da forma como reagimos? Uma palavra que nos fere, uma crítica que nos desestabiliza, uma comparação que nos diminui, a necessidade constante de estar certo, de ser admirado, de provar valor. Muitas vezes acreditamos que os nossos desafios vêm de fora, mas o Espiritismo revela algo muito mais profundo. O maior inimigo que enfrentamos está dentro de nós. E tem nome: ego. Hoje você vai entender de forma clara e direta por que o ego é a raiz de tantos conflitos, como ele manipula nossas emoções e como podemos começar, de verdade, a libertação interior que Kardec chama de transformação moral. Se você quer compreender por que sofre, por que repete padrões e o que realmente impede o seu crescimento espiritual, este vídeo é para você. O ego como herança do atraso espiritual, a prisão invisível. Para o Espiritismo, o ego não é um inimigo criado por Deus. Ele é resultado da nossa própria imaturidade espiritual. O ego surge como um mecanismo de defesa do espírito ainda inseguro, que não desenvolveu o amor, nem a confiança em si mesmo, nem a consciência de sua origem divina. É por isso que ele precisa de máscaras. Máscaras de superioridade, máscaras de controle, máscaras de autossuficiência. O ego se alimenta da ideia de separação. Eu contra os outros, eu contra o mundo. Eu preciso vencer para ter valor. Segundo Kardec, o ego é sustentado por 3 pilares principais: orgulho, que distorce a visão sobre nós mesmos; vaidade, que depende do olhar externo para existir; e o amor próprio mal conduzido, que gera defensividade constante. E o maior problema? O ego não quer que a gente veja a verdade. Ele cria justificativas. Eu só explodi porque me provocaram. Eu só guardo mágoa porque fui muito ferido. Eu só controlo porque ninguém faz direito. Assim vamos vivendo presos a nós mesmos, sem perceber que alimentamos a raiz do sofrimento. O ego não é forte. Ele apenas nos convence disso. E enquanto acreditamos nele, continuamos presos a essa prisão invisível. O falso amor próprio, defesa do ego e fuga do autoconhecimento. Existe uma grande confusão. Muita gente chama ego inflado de amor próprio, mas isso é exatamente o contrário. O falso amor próprio é uma estratégia de sobrevivência emocional. É quando o ego cria uma identidade baseada em rigidez, hipersensibilidade, exigência e vitimização. É quando a pessoa não aceita críticas, se ofende com facilidade, se compara o tempo todo, reage de forma desproporcional, se fecha para aprender e precisa provar que está certo. Tudo isso esconde uma dor básica: o medo de não ser suficiente. Por isso, Kardec diz que o orgulho e o egoísmo são raízes de todos os males. Não porque sejam pecados, mas porque afastam o espírito de si mesmo e afastam também do autoconhecimento. O autoconhecimento exige coragem para admitir: aqui eu ainda sou frágil, aqui eu ainda erro, aqui eu ainda preciso crescer. Mas o ego odeia isso. Para ele, reconhecer fraquezas é perder poder. Então ele cria defesas, racionalizações, justificativas, críticas aos outros, agressividade, silêncio punitivo, vitimismo. E quanto mais o ego se defende, menos o espírito se entende. É por isso que tanta gente faz o mesmo erro por anos, repete padrões de relacionamento ou vive se sentindo incompreendida. Não é má sorte, não é destino. É o ego tentando proteger uma ferida e impedindo o espírito de curá-la. O falso amor próprio protege o ego. O verdadeiro amor próprio protege a alma. O caminho da libertação. Vigilância, humildade e autoconhecimento segundo Kardec.
Se o ego é um inimigo, qual é o caminho para vencê-lo? Allan Kardec explica que nenhuma transformação moral acontece de fora para dentro. A verdadeira libertação começa na consciência, quando o espírito decide abandonar a ilusão do orgulho e escolher a humildade como posição interior. A primeira chave é a vigilância. Não a vigilância sobre os outros, mas sobre nós mesmos. É observar as reações. Por que isso me irritou? Por que senti inveja? Por que precisei vencer a discussão? Por que essa crítica me feriu tanto? Essas perguntas não servem para gerar culpa, mas para revelar o movimento oculto do ego. A segunda chave é a humildade, a virtude que quebra a rigidez do ego. Humildade não é se diminuir, é estar disponível para aprender. O orgulho endurece, a humildade liberta. A terceira chave é o autoconhecimento, a ferramenta mais poderosa contra as ilusões do ego. O autoconhecimento ilumina o território interno onde o ego se esconde. E quando a consciência enxerga, a ilusão perde força. A luta contra o ego não é uma batalha para um dia, mas para a vida inteira. E cada gesto de humildade é um passo em direção à luz que já habita dentro de nós. No fim, a maior descoberta que o Espiritismo nos oferece é esta: o ego não é você. O ego é apenas a parte sua que ainda não aprendeu a amar. Se você quer paz, se quer evoluir, se quer parar de repetir sofrimentos, comece observando o que o ego tenta esconder. A verdadeira vitória espiritual não está em vencer o mundo, mas em vencer a si mesmo. E quando isso acontece, a alma respira. A consciência desperta, o espírito se eleva. E, finalmente, você lembra quem realmente é.